Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar do segundo pilar, um dos pilares mais importantes que talvez vocês não tenham conhecimento a respeito disso, porque ele não é muito difundido. O segundo pilar da automação que eu me refiro é sobre a questão economia. Na aula anterior a gente falou sobre o pilar segurança. E esse é um argumento muito forte quando a gente quer falar de automação na arquitetura. Agora, imaginem quando a gente fala de economia. Gente, as pessoas estão muito acostumadas, e é o que eu mais escuto por aí, que o projeto de arquitetura a gente só gasta, a gente só faz o cliente gastar, na verdade, a gente quer que ele compre isso, que ele compre aquilo. A gente quer transformar aquele espaço da melhor forma possível, correto? Porém, a automação, ela vem com uma intenção, que é fazer com que essa pessoa economize energia. Isso, exatamente. Economizar energia é a proposta que todo bom sistema de automação tem para fazer com que toda essa implementação, todo esse investimento na automação consiga se pagar ao longo dos anos. Não é fantástico? Isso foi uma das coisas que mais me conquistou quando eu comecei a estudar sobre tecnologia, que é fazer com que a implementação inicial passe a ter um retorno a longo prazo e esse cliente perceba que ao longo do tempo, na conta de luz dele, isso vá diminuindo e ele passe a economizar dinheiro e energia. Então, gente, a utilização de uma argumentação tão forte como essa precisa ser feita também com muito cuidado. Por quê? Uma vez que esse cliente opte pela automação exatamente por esse ponto da economia, primeiro, ele tem que saber que isso é uma questão a longo prazo. Ninguém consegue fazer uma economia de energia significativa a curto prazo, ok? E a segunda coisa mais importante é que ele precisa compreender que o sistema de automação precisa ser um sistema robusto, precisa ser um sistema que esteja controlando completamente todos os outros sistemas da casa, do apartamento, para que essa economia realmente venha a aparecer em forma de diminuição da conta de luz. Deixa eu explicar o que é isso. Se por acaso ele resolve ou você indica apenas a automação para alguns sistemas, não, vamos automatizar só a iluminação ou só o ar-condicionado, enfim. Isso fatalmente pode não acontecer, ok? Por quê? Porque nós estamos falando aí de um controle global de tudo que gasta energia nessa casa, de tudo que vai fazer com que essa energia seja desperdiçada em algum momento. Quando a gente não tem o controle, seja ele através de sensores, seja ele através de não esquecer nenhuma luz ligada ou nenhum ar-condicionado ligado, fica muito difícil que a gente tenha esse sentimento, e isso numericamente falando numa conta, se tudo não estiver controlado. Então entendam, toda vez que eu estiver falando de controle e economia de energia, eu estou me referindo a um controle total. Não dá para a gente pensar em economia assim, para que se veja isso no montante de uma conta, apenas automatizando alguns sistemas. Não tem como. Vai demorar um pouco mais. E o que isso pode acontecer? Pode fazer com que esse cliente desacredite. Porque ao longo do tempo ele vai tentar perceber essa economia na própria conta de luz e isso não vai acontecer. Então eu deixo muito claro aqui que para a economia de energia acontecer, todos os sistemas precisam ser controlados, todos os sensores precisam estar ativados, e um ponto importante aí é que as pessoas não se dão conta que a automação, a gente está falando diretamente de sensores, de sensoriamento, para que a gente não tenha que fazer a ação.
A automação, ela acontece exatamente no momento que a gente não precisa fazer nada. Ou seja, um sensor ali, ele vai, se ele for um sensor de presença, por exemplo, ele vai ser acionado quando tiver uma pessoa, um ser humano se movimentando. Se não tiver, ele não vai ser acionado. Então, são coisas que acontecem automaticamente, entenderam? Então, pensar em economia é diretamente pensar em todo um controle generalizado para que a gente possa verificar a que ponto essa energia está sendo utilizada com inteligência. Era aí que eu queria chegar, gente. Se não tiver inteligência na coisa, nada vai acontecer. Vai continuar a mesma historinha lá de ligar e desligar a luz pelo celular. Gente, pelo amor de Deus. Celular é um controle remoto sofisticado na automação. Nada mais é do que um controle remoto. E o que a gente está falando aqui é de economia de energia. O que a gente está falando aqui é de se ter uma consciência e melhorar a eficiência energética dos lugares. Então, compreendam muito esse aspecto. E isso também é uma argumentação muito forte, ou se é, eu que o diga. Os olhos dos meus clientes brilham aqui quando eu falo que a gente vai conseguir economizar até 20, 30% na conta de luz deles. Mas, para isso, é preciso que a gente tenha um sistema completo, robusto. No caso de residências, que a gente utilize placas solares, que a gente utilize todos os recursos disponíveis para fazer com que essa economia de energia realmente aconteça. Então, se você pensa em argumentar, e toda vez que eu falo dos pilares da automação, na minha cabeça só vem os argumentos. Como é que você apresenta e convence as pessoas disso, né? Como é que você consegue dizer para eles qual é o resultado que isso vai trazer para o projeto e para a vida deles? Então, pensar nessa economia, ela vai levar a tua argumentação para um nível muito mais profundo, para um nível muito mais aceitável, inclusive. Porque só dizer para o cliente que ele precisa usar automação e que ele vai ter mais conforto, já era. Isso já se passou há muito tempo. Agora, a questão é como a gente justifica o uso da tecnologia para que a pessoa se interesse e queira investir naquele momento, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido isso. Isso é um ponto que eu considero extremamente importante para quem quer começar a utilizar a automação nos seus projetos e consiga entender qual é a abrangência disso tudo que a gente está falando até agora. Se tiverem dúvidas, me perguntem. A gente vai conversar mais sobre esse assunto no decorrer dessas aulas. E eu espero que vocês consigam cada vez mais enxergar esse universo que eu vivo e que eu enxergo, para que a arquitetura evolua cada vez mais e a gente consiga elevar o nível do nosso trabalho cada vez que a gente pensa em um sistema de automação, tá bom?